Bem-vindo ao Paycast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Paycast, o podcast da PayGo. Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista e serei o seu host. Comigo também está o Cadu Fernandes, do time Masters, nosso co-host, ajudando a conduzir a nossa conversa hoje. E aí, Cadu, beleza? Opa, fala, Rafa. Mais uma gravação, hein? Hoje com um tema bem atual. Tenho certeza que vai ajudar o pessoal aí que tá querendo saber um pouquinho mais sobre isso. Show. Eu quero dizer que hoje o nosso tema é LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados na PayGo. Você que tá ouvindo a gente tem ideia do que é isso? Sabe como funciona na PayGo ou em outros lugares? Fique ligadinho então que a gente vai explicar tudinho para você. Para falar sobre esse assunto, eu quero apresentar os nossos convidados de hoje. Rômulo Soares, coordenador jurídico da PayGo. E aí, Rômulo, tudo bem? Fale mais de você. Bem-vindo. Opa, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade aí da gente estar conversando sobre a LGPD. Acho que é um tema super relevante para todo mundo, não só para a PayGo e para as empresas de meio de pagamento. Bom, eu sou coordenador jurídico aqui na PayGo, né? Estou aqui faz 6 meses, né? Vim aí anteriormente também do mercado financeiro, cuidando aí junto com o Danilo, né? Com relação à implementação, né? Os projetos sobre a LGPD na PayGo, e também a gente acaba se inteirando um pouco mais de tudo que está acontecendo no grupo da PayGo, né? No grupo do C6. Maravilha. O Danilo que o Rômulo comentou é o Danilo Silva, nosso segundo convidado, responsável pelo controle interno da PayGo e PO de LGPD da PayGo. E aí, Danilo, bem-vindo, tudo bem? Fala um pouquinho de você. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a LGPD. É um tema, como você falou, muito novo, né? É algo que a gente tem discutido muito nesses últimos 2 anos, né? E algo que a gente vai discutir para o resto da vida agora, né? Então, é um tema que vai influenciar na vida de todo mundo, de todas as empresas e também na nossa, né, como titular dos dados. Eu sou responsável por controles internos e riscos operacionais na PayGo, também sou o PO de adequação de LGPD na PayGo. Eu tenho uma experiência de 10 anos, um pouco mais de 10 anos em Big Four, atendendo a indústria financeira. Então eu trabalhei 5 anos, um pouco mais de 5 anos na Deloitte, atendendo exclusivamente a indústria financeira, na auditoria externa, e também tenho mais 5 anos e meio de Ernst Young na consultoria, também atendendo a indústria financeira. Então tenho um background muito grande na indústria financeira, né? Empresas como banco, seguradoras, meios de pagamento, e agora estou há 1 ano e meio na PayGo e também um pouco mais de um ano tocando esse tema de LGPD dentro da PayGo. É um tema muito importante, acho que a gente vai ter muita coisa para discutir aí hoje. Maravilha. Mais uma vez bem-vindos aos dois. Esse papo vai ser incrível e o Paycast, para quem não sabe, é um oferecimento do projeto PayGo Integra. Por isso, explica pra gente, Cadu, o que é o PayGo Integra. Vamos lá, pessoal. Bom, o PayGo Integra nasceu aí de uma parceria do eMasters com a PayGo e tem o objetivo de fomentar conteúdos técnicos voltados para os devs e também para os clientes da PayGo. Esse projeto, né, ele tem uma landing page que tem mais informações, então você que está ouvindo a gente, para conhecer, acesse o site aí que é dev.paygo.com.br, e lá no site você vai encontrar diversas explicações sobre os produtos PayGo, orientações para integrações, além de artigos explicativos, vídeos e acessos aí para o canal do Slack e GitHub. Então dá uma entrada lá no site, confere mais sobre o projeto que está bem bacana, e os podcasts, claro, estão aqui também para ajudar a criar mais conteúdo aí e sanar mais dúvidas e tudo que envolve aí PayGo e produtos e projetos. Maravilha. Então, vamos ao que interessa. Vamos ao assunto, aos conceitos básicos sobre LGPD. Primeiramente, eu gostaria de começar bem pelo básico mesmo, para que a nossa audiência possa entender tudinho, né? Sendo assim, vocês poderiam explicar para a gente o que é a LGPD? Quem que pode começar? Bom, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei federal que entrou em vigor o ano passado, em agosto, né, de 2020. E é uma lei que, basicamente, ela rege toda essa parte de privacidade e tratamento de dados no âmbito nacional. Então, assim, ela acaba impactando todas as empresas que estão aqui no Brasil e que fazem qualquer tipo de tratamento no Brasil, né? Então, basicamente, o principal aspecto da lei é que ela traz um conceito que é muito básico, que é os dados pessoais, eles podem ser tratados pelas empresas, desde que seguindo algumas regras, né?
algumas regras de privacidade, né? Algumas regras de transparência. Então, é uma lei que ela é nova, né? Ela entrou em vigor o ano passado. Ela era para ter entrado em vigor em 2019, acabou sendo postergada e acabou entrando em vigor em agosto do ano passado, e agora enfim, todas as empresas precisam se adequar porque ela já está em vigor e já está valendo aí para todo mundo, né? Então, assim, não é proibido, a lei não proíbe o tratamento de dados pessoais pelas empresas, ela coloca algumas regras importantes, regras que as empresas precisam se adequar, né, para fazer esse tratamento. Então, é algo que impacta todo mundo. Como eu falei lá no começo, ela impacta todas as empresas, então não tem um escopo específico de empresas, ela impacta todas as empresas que fazem tratamento de dados e todas as pessoas físicas também, como titulares e como tratamento de dados também, né? Eu, como pessoa física, posso ser um agente de tratamento de dados também. Então, ela acaba impactando todo mundo, todo mundo que faz tratamento de dados, né? Que utiliza dados dentro da companhia, que acaba sendo 100% do mercado, né? Hoje em dia, o dado é o novo petróleo, né? Então, as empresas utilizam isso com muito volume, né? Todas as empresas do mercado acabam utilizando isso os dados com muito volume, e isso acaba, o que a lei trouxe de diferente é que ela acaba colocando regras para esse tratamento, né? E que as empresas precisam se adequar. Só posso fazer um complemento também aí, aproveitando. Eu acho que é super importante a gente frisar que há alguns anos aí nós não tínhamos absolutamente, não vou dizer absolutamente nada, né? A gente tinha pouquíssimos regulamentos sobre dados, né? Sobre segurança de dados no Brasil. Então, era meio que um oba-oba aí das empresas com os dados pessoais dos titulares, né? Essas bases de dados eram compartilhadas sem o menor critério, né? Dados eram comercializados, então a LGPD surgiu aí surfando um pouco da onda do regulamento de proteção de dados europeu, né? Que surgiu um pouco antes do que no Brasil. Então, a LGPD ela foi, né? Ela tem sido super importante aí para estabelecer quais são as regras que essas empresas precisam seguir para fazer o tratamento desses dados aí dos titulares de forma correta, sem estar infringindo qualquer direito aí dos titulares, né? Qualquer direito às informações dos titulares, né? Que na verdade esses dados, né? Eles pertencem exclusivamente aos seus titulares, né? Isso deve ser tratado com bastante cuidado aí pelas empresas. Então a LGPD surgiu aí nesse momento para que isso seja regulado, né? Para que isso seja feito de uma forma correta. Beleza, Rômulo. Acho que o Rômulo até antecipou um pouquinho uma pergunta que eu ia fazer, mas só para entender um pouco melhor, então. Quais são as diferenças, né, que existiam antes pro agora? Eu sei que antes, talvez por não ter essa regulamentação toda, talvez as empresas até comercializavam dados das pessoas ali, né, fazer algum tipo de estratégia comercial em cima disso, para até ganhar dinheiro, eu não sei. Mas, assim, de fato, qual que seria essa diferença que a gente tem agora para o passado? As empresas não podem mais fazer isso, caso elas vinham fazendo. O que muda, né, tanto para a empresa quanto para o usuário em si, que tem o dado dele ali com alguém? Eu acho que como o Danilo na introdução ali disse, a gente continua podendo fazer o tratamento desses dados, né? Só que agora a gente precisa seguir algumas regras, né? Tanto que na própria lei, né, a gente tem um artigo que elenca uma série de opções ali que você pode sim tratar o dado pessoal, né, de forma correta. Então, a lei permite que sejam feitas esses tratamentos, coletas, utilização, acesso, reprodução e etc., só que desde que sejam seguidos os precedentes ali da própria legislação, né? Anteriormente a gente tinha todo esse comércio aí, digamos assim, né? Todo esse tratamento aí, tudo que era feito com dados pessoais, não tinha muita regulamentação, né? Então as empresas acabavam fazendo o que bem entendiam com esses dados, né? Então
Acho que a diferença agora é que a gente pode fazer isso, mas a gente tem que seguir o que está lá na LGPD. A gente tem que seguir estritamente o que está na lei. O que a LGPD traz de principal é a transparência, né? O princípio da transparência ele precisa ser seguido. Então, antes não existia essa necessidade, né? As empresas tratavam os dados e isso ficava no limbo, né? O titular, que é o dono do dado, ele não sabia exatamente quais empresas tratavam os dados, por quais motivos, né? Quais finalidades. Isso não existia, né? A gente não tinha a gente como titular, né? Não tinha essa prerrogativa de que as empresas nos informassem isso, né? De que as empresas fossem transparentes conosco com relação ao tratamento dos nossos dados. Então, a partir do momento que a LGPD entrou em vigor, isso mudou. Então, agora, as empresas precisam, de qualquer forma, tratar os dados com transparência, utilizando as finalidades específicas, né? Utilizando as bases legais específicas que a lei traz, né? Que são aquelas opções que o Romulo comentou, para tratamento dos dados. Então, a maior mudança que eu vejo é isso. Antes a gente não sabia, né? A gente como titular não tinha a menor ideia do que as empresas faziam com os nossos dados. Elas utilizavam isso como se fosse uma propriedade delas e não davam qualquer tipo de informação para o titular, né? E agora elas são obrigadas a fazer, se fizer o tratamento dos dados, agir de forma transparente e passar toda essa transparência para o titular. Então isso para mim é a maior mudança, o maior impacto aí de mudança que a LGPD trouxe no âmbito de tratamento de dados. Perfeito, perfeito. E falando nisso, né, no tratamento de dados, no que consiste esse termo tratamento de dados, né? A lei também fala, inclusive, sobre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Qual seria essa diferença? Quem pode responder? Quem pode começar respondendo? Então, a gente fala bastante, né, de dados pessoais aí, e muitas vezes isso fica um pouco confuso, né, para as pessoas que não estão vendo esse assunto aí no dia a dia ou com bastante frequência, né. Então, acho que é sempre importante a gente dar esse conceito, né, de dado pessoal, que nada mais é do que qualquer informação aí, qualquer informação pessoal que permita identificar ou que permita que a pessoa se torne identificável. Então, a gente tem aí alguns exemplos, né? CPF, nome, e-mail, e eventualmente alguns desses dados, quando eles estão em determinadas situações ou quando eles estão cruzados com outros dados, eles também permitem que a pessoa se torne identificável, né? Então, a gente está falando aí de dados pessoais como qualquer informação que permita isso, identificar ou tornar a pessoa identificável. Quando a gente fala aí um pouquinho também de dados sensíveis, né, eu acho que é importante mencionar que a própria LGPD ela faz essa diferenciação, né, ela é um pouco mais rigorosa, né, no que toca a dados sensíveis, como, por exemplo, dados relacionados à saúde da pessoa, dados religiosos e entre outros que a gente tem na legislação, né? Então, a diferenciação basicamente é essa, e o conceito também, que é super importante aí, que permite identificar ou tornar a pessoa identificável. Acho que é isso. Bom, com relação ao tratamento dos dados, toda operação realizada com dado pessoal, da coleta, utilização, acesso, processamento, armazenamento, até a eliminação, é considerado um tratamento de dados pessoais. Então, a partir do momento que você coleta esse dado, já é considerado um tratamento. Então, tudo isso é considerado um tratamento. Do momento que você coleta até o momento que você elimina esse dado do seu banco de dados. Só uma dúvida de pessoa leiga. Então, quando eu estou navegando no site, está ali falando para eu aceitar os cookies, eu tenho os termos de responsabilidade, etc. Ali eu já estou permitindo que aquela empresa utilize meus dados como tratamento, seria isso? Ela vai utilizar os cookies, né? Ela vai utilizar os cookies, sim. Não, beleza. Já dei meu aval para ela. Isso, você está dando ciência, né? Que você está aceitando. Não é nem um aceite, na verdade, né? Você está dando um ok com base na política de privacidade, né, daquela companhia, que os cookies estão sendo utilizados com base no que diz a política.
Então é muito importante que todas as pessoas que estejam ouvindo aí, quando entrar no site e tiver a política de privacidade, abram a política, leiam a política, entendam qual tratamento está acontecendo ali no momento que você dá aquele ok, né? É muito importante que as pessoas criem esse costume de fazer a leitura das políticas de privacidade, porque isso acaba impactando nos seus dados, na coleta dos dados pessoais. Né? Inclusive agora com a liberação aí da lei de fato, né, eu tenho recebido diversos e-mails de lugares que eu estou cadastrado pedindo para eu atualizar o meu cadastro e autorizar o uso desses dados. Eu acredito que isso seja já uma adaptação da lei por essas empresas, seria isso? Sim, porque assim, é importante que as empresas mantenham a base de dados, né, pelo menos quando você fala de clientes, você tem uma base de dados mais rica, né, informações mais completas, que é importante que você mantenha a sua base de dados sempre atualizada, o mais atualizada possível, né? Porque tem empresas, por exemplo, os bancos, eles tomam algumas decisões de forma automática, né? Principalmente na concessão de crédito. E eles utilizam ali a base de dados deles de informação para que essa tomada de decisão automática, né, ela aconteça. Então é muito importante manter sempre a base de dados atualizada, porque nessa situação, por exemplo, quando existe alguma tomada de decisão automática, o titular ele pode, se ele não concordar com a decisão, ele pode solicitar a abertura disso, né, solicitar a explicação do porquê que a empresa chegou naquele resultado. Então é muito importante que as bases de dados elas estejam, né, os cadastros dos clientes estejam sempre muito atualizados, né? Pelo menos ali com a fotografia mais atual possível, né? Então, por isso que as empresas elas estão atualizando, solicitando atualização. E aí também tem a questão do consentimento, né? Tem algumas empresas que utilizam o consentimento como uma base legal para tratamento, né? E aí, uma vez que você utiliza essa base legal, você precisa ter o consentimento do titular para um determinado tratamento que esteja fora da finalidade específica que você sinalizou na coleta. Então, por isso que talvez as empresas estejam te acessando, né, para, de repente, coletar o seu consentimento, que também é uma questão que a lei determina alguns critérios para a coleta desse consentimento, né? Não pode ser feito de qualquer forma. Tranquilo. Bom, o importante é que está todo mundo tentando se adaptar aí, né? E entrando nesse tema, Danilo, como que foi o processo, né? Como está sendo o processo na PayGo de adaptação à nova lei? Cara, é um processo muito complexo, né? Porque, como eu falei, a gente tem um volume de tratamento de dados grande, né? Então, é um trabalho que ele começou já tem algum tempo, né? A gente tem aí mais de um ano nessa caminhada de adaptação, adequação, e isso acho que ainda vai caminhar por algum tempo, né? A gente não vai conseguir, as empresas no geral, né? Elas não vão conseguir se adequar 100% ao LGPD da noite para o dia, né? É um processo que demanda tempo, porque você precisa saber, primeiro, quais são os seus dados, né? Quais dados você trata, por qual finalidade, quais são os seus parceiros que tratam dados, quais são os seus fornecedores que tratam dados. Então, uma empresa grande, né, igual a PayGo, a gente está dentro do grupo C6, né, esse é um desafio do grupo como um todo, a gente precisa, isso é uma caminhada um tanto quanto longa, né? Então, o nosso processo de adequação ele começou já tem algum tempo, né, no começo do ano passado, a gente começou com um task force para fazer essas adequações, né? A gente teve o apoio de um escritório jurídico no começo para fazer algumas avaliações para nós, né? E depois a gente criou um grupo de trabalho, tanto na PayGo quanto no grupo C6, para discutir e avaliar todas essas adequações, né? Então, é um processo longo, é um processo, enfim, que demanda tempo, mas a gente está num caminho bacana para conseguir atingir esse 100% aí, que ele é, eu não diria que é utópico, mas ele é muito difícil, né? Mas a gente está num caminho legal para atingir aí
enfim. Acho que complementando só um pouquinho, Danilo, acho que é super importante também mencionar que um dos princípios, né, que é o princípio da transparência, né, as empresas aí estão tentando ao máximo demonstrar o quanto elas estão cumprindo a LGPD, né. Não importa se 10% ou se 99%, mas ser transparente e dizer que está se adequando já é um grande passo aí para as empresas na grande maioria, né? Obviamente a gente tem setores que são mais atingidos, né? Algumas empresas precisaram se adequar um pouco antes, né? Então outras ainda estão em fase de adequação, mas eu acho que todo mundo aí tem essa preocupação grande em demonstrar que vem se preocupando com isso e até para as relações entre as empresas, né? Como a gente cobra dos nossos fornecedores que eles cumpram a LGPD, os nossos clientes também cobram da gente que a gente cumpra, né? Então acho que é importante aí que toda a cadeia esteja aí nesse processo de adequação. O Rômulo ele tocou num ponto muito importante, que é a questão da diligência que as empresas fazem umas nas outras, né? Então, assim, se eu tenho algum tipo de relacionamento comercial com alguma empresa, se ela é minha parceira, ou se a empresa é um fornecedor que trabalha conosco, a gente tem feito uma diligência grande, né, nesses fornecedores para que eles estejam comprados com essa adequação, né? Eles estejam na mesma dinâmica que a gente, tentando focar o máximo de esforço possível para fazer essa adequação, né? Então é muito importante que a gente entenda o ambiente também do fornecedor, né, dos nossos parceiros, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa no futuro, né? Porque quando esse cara faz tratamento de dados, ou ele coleta o dado para nós, né, dependendo de qual agente de tratamento ele faz parte de uma cadeia de tratamentos, né? Então não é só o nosso ambiente que a gente tem que se preocupar, a gente também precisa se preocupar com o ambiente dos nossos parceiros. E uma das atividades que as empresas estão fazendo nesse processo de adequação é cobrar, né? Ter uma diligência importante com relação à adequação dos seus parceiros comerciais. Pois é, a adequação a essa nova lei demanda tempo, a gente sabe disso, mas os órgãos reguladores já estão de olho, né? Qual que é o órgão regulador que fiscaliza essa implementação dessa lei aqui no Brasil? E qual a punição para quem não cumprir? O órgão regulador é a NPD. A NPD que foi recém-criada, né? No ano passado, ela foi criada no final do ano passado, né? E ela ainda está em fase de estruturação, né? A gente tem alguns comunicados, algumas movimentações da NPD, só que ela ainda está em fase de estruturação. Entendo que agora, daqui para frente, né? Agosto desse ano, né? Foi quando a NPD ela está liberada a partir de agosto desse ano, então já está liberada, né? Para aplicar as sanções que a lei traz. Então, as sanções ela vai de advertência, dependendo do nível do incidente, né, da relevância do incidente, ela vai de uma advertência até a proibição parcial ou total do exercício de tratamento de dados. Então, imagina você, se a sua empresa é impedida de tratar dados pessoais, né? Você não opera, a gente não consegue operar. Então, assim, ela vai e tem multas importantes, né? A multa ela vai de 2% do faturamento do conglomerado prudencial, até assim, limitado a 50 milhões. Então, você tem diversas sanções que podem ser aplicadas pela NPD e agora já está liberada. A partir de agosto desse ano, liberou que ela aplique as sanções, né? Então, a gente vai ver algumas movimentações aí a partir dos próximos meses da NPD com relação a aplicações de sanções. Caramba, e são multas altas, né? Então, coisa que realmente todo mundo que trata dados tem que estar muito ligado para não ser punido de alguma forma. Exatamente. Só em complemento também, eu acho que é importante a gente falar, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aí, a ANPD,
ela, como o Danilo falou, ela ainda não está operando 100%, né? Ela está em fase de estruturação. Então existe muita expectativa em como que irão ser tomadas as decisões, né? As penalidades, as sanções, as orientações, né? Das lacunas que a LGPD tem. Então existe aí muita expectativa no início aí, de 100% das operações da NPD. Então isso é muito importante da gente ficar aguardando, né? Da gente estar aí na expectativa. E também em complemento, a gente tinha aí, né? E ainda tem também em paralelo com a NPD, a fiscalização também de proteção de dados, né, com os PROCONs, né, estaduais e também aí com os ministérios públicos também de alguns estados que fiscalizam e aplicam algumas penalidades atualmente. E agora vocês falaram nessa questão das movimentações, né? E como que a gente consegue enxergar se uma empresa está se adequando à LGPD? É um caminho longo, a gente sabe, ainda mais assim, falando de PayGo, né, por exemplo, que trata muitos dados, então é uma adaptação aí que pode até levar um certo tempo, mas quais são os indícios dessa adequação para nós, como donos dos dados, né, conseguir enxergar? Cara, o principal é você avaliar o site da empresa. Porque, assim, uma das obrigações que as empresas têm é disponibilizar um canal para atendimento dos direitos do titular, porque a lei ela traz uma série de direitos do titular, né? E ela precisa disponibilizar obrigatoriamente um canal para fazer o atendimento desses direitos. Então, se você entrar no site de uma empresa e não tiver nada sobre a LGPD, esse é um sinal de que ela não está num caminho legal de adequação. Quando você entra e enxerga informações sobre LGPD, você enxerga um canal de atendimento para os direitos do titular, você consegue enxergar que essa empresa está caminhando para uma adequação. Né? Mesmo que, enfim, você não vai conseguir enxergar qual que é o nível de adequação dessa empresa, mas você vai conseguir enxergar que ela está se movimentando e ela já está cumprindo um dos principais requisitos, né? Que é dar a oportunidade do titular conseguir acessar os seus direitos. Que entra na parte de transparência também, né? Exatamente. Então, se não tiver nada no site, já é um indício de que a coisa não está andando legal. Exatamente, pessoal. Só também frisando que a gente tem aí os princípios, né, da LGPD, que a gente traz transparência, segurança, prestação de contas, então tem uma série de coisas que precisa realmente, como o Danilo falou, tá explícita no site aí das empresas, é um grande fator aí para avaliação se a empresa está cumprindo aí a LGPD ou não. Bom, dentro da PayGo, vocês citaram que, quando a gente conversou antes da gravação, né, que vocês realizam ainda treinamentos, né, sobre LGPD para o público interno. Mas para o tratamento perante prestadores de serviço e fornecedores, como é que fica essa relação? Há algo que possa ser feito ou não? Hoje a gente tem, Rafa, a gente tem aí dependendo do tipo de fornecedor, né, do tipo de serviço, o que a gente está contratando, existem aí alguns modelos padrão que a empresa tem de cláusulas aí de direitos e obrigações que esses fornecedores precisam ter nos contratos deles, né? Então, para que a gente se resguarde, né, de que eles confirmem que estão aí em adequação ou que estão cumprindo os requisitos mínimos da LGPD. E para a gente saber que a gente está contratando aí uma empresa que não está operando aí de forma ilegal, principalmente, né, com relação à proteção de dados. Então hoje a gente tem essa amarra, né, nos nossos contratos e geralmente até os próprios contratos dos fornecedores, né, desses prestadores de serviços, já costumam vir aí com disposições. A gente apenas complementa. Então a gente acaba cuidando aí dessas obrigações aí mais contratualmente aí falando. Entendi. Vocês chegam a conversar com a empresa antes dela prestar um serviço para atualizar essa questão? Por exemplo, você já acertou com a empresa de que ela tem sim um tratamento voltado para a LGPD, mas se ela presta um novo serviço mês que vem, existe uma nova conversa? Como é que
Como é que é esse acompanhamento? Na verdade, acho que um ponto que você tocou aí que é super importante, antes de inserir qualquer obrigação aí no contrato com esse fornecedor, a gente tem que saber aí se ele trata dados pessoais e se ele trata que tipo de dados pessoais ele trata, né? Até que ponto isso pode ser um risco para PayGo, né? Então, a gente faz essa avaliação. Se a gente tem aí um cara que a gente já sabe que trata dados pessoais e que ele venha prestar algum outro serviço que não trate nenhum tipo de dado pessoal, não tem nenhuma perda para ele em ter um contrato robusto completo que proteja ambas as partes, trazendo as disposições da lei. Agora uma dúvida. Quando a gente fala de LGPD, a gente automaticamente é levado a pensar em uma empresa coletando dados de uma pessoa física. Mas existe o caso onde uma pessoa física possa coletar esses dados e ela está englobada na LGPD, e também, se for um modelo de negócios B2B, também está englobado aí na LGPD? Como que funcionariam nesses dois casos aí? Sem dúvidas. Uma pessoa física ela pode ser um agente de tratamento de dados. Pensa numa cabeleireira, por exemplo, né? Ela tem ali uma lista de clientes, né? Ela detendo ali os dados pessoais dessas clientes, ela já está fazendo um tratamento de dados, mesmo que seja numa planilha Excel, mesmo que seja num caderninho. Então, ela tem dados pessoais, ela está fazendo um tratamento de dados pessoais. Ela precisa estar adequada à LGPD. Então, se ela é cabeleireira, ela tem ali uma atuação, né? E ela, de repente, ela vende, ela vende uma amiga dela, fala assim para ela, me passa aí seus contatos, por favor, para eu mandar um e-mail oferecendo desconto na minha loja de roupas, por exemplo. Ela não pode fazer esse compartilhamento de dados sem informar aqueles titulares, sem ter o consentimento daqueles titulares. Então, qualquer pessoa, né, que faça tratamento de dados, ela está suscetível a cumprir a LGPD. Ela é obrigada a cumprir os requerimentos da LGPD, mesmo que seja uma pessoa física. Então, uma pessoa física ela pode sim ser o agente de tratamento de dados. Por isso que eu falei, a LGPD ela impacta todas as pessoas e todas as empresas, né? Mesmo que eu não seja um agente de tratamento de dados, como pessoa física, eu sou o titular dos dados. Então, a lei acaba me impactando da mesma forma. Então, uma pessoa física, como exemplo que eu dei de uma cabeleireira, ela tem que se adequar, ela não pode compartilhar os dados indevidamente, ela tem que utilizar aqueles dados seguindo as regras que a LGPD pede, né? Então, ela tem sim que se adequar e também impacta ela. Bom, dar o exemplo aí que o Danilo deu também, a gente toca num ponto super importante, que também deixa claro que dados pessoais não são apenas dados digitais, mas dados físicos também, né? O que ela tiver anotado ali no caderninho dela com relação às pessoas que ela atende também aí são considerados dados pessoais. Então, o meio é físico ou digital. Boa, então bom todo mundo ficar esperto, né? Qualquer tipo de tratamento de dados. Sem dúvida, sem dúvida. Existe até um exemplo pessoal, inclusive. Tive que ir ao hospital para fazer uma ressonância do ombro que eu lesionei e o hospital me mostrou um termo, sim, de aceite de dados para que eu assine e forneça os dados para que o hospital tenha direito às minhas informações. Então, o LGPD está nessa parte física, como vocês disseram, também, não só na parte online, né? Todas as empresas realmente precisam se adequar, né? Bom, o nicho de meio de pagamentos tem um volume grande de tratamento de dados, a gente sabe disso, né? E especificamente sobre esse segmento, vocês acham que já estavam mais adiantados, entre aspas, com o que a lei exige por já cuidarem de muitos dados sigilosos, ou foram exigências totalmente diferentes? O que vocês acham? Eu acho que tem empresas que têm um volume de tratamento de dados muito maior, né? Como o banco, né? Eu acho que o banco tem desafios maiores do que os nossos, né? Por conta de volume de tratamento de dados pessoais, né? Empresas de e-commerce, por exemplo, também coletam um volume gigantesco de dados, né? A gente faz uma coleta de dados bastante significativa, mas ainda tem, como o Rômulo mencionou anteriormente, tem aí alguns ramos de negócio que acabam tendo um volume de tratamento ainda maior do que o nosso, né? Essas empresas, elas vão ser um alvo muito maior para a NPD com relação a tratamentos, justamente por conta desse volume, né? É um volume muito grande de tratamentos. Quando a gente vai fazer qualquer compra aí
pela internet, a gente acaba compartilhando um volume de dados muito grande, né? Quando a gente acaba, enfim, tendo uma conta bancária aí no banco, tendo relacionamento com o banco, né? A gente acaba também compartilhando bastante dados. Empresas de tecnologia como Facebook, né, Google, também fazem um volume de coletas muito grande também, são empresas que estão aí, são alvos recorrentes, né, serão alvos recorrentes, né, da NPD com relação ao monitoramento, né. A gente já teve aí um vazamento muito relevante de dados do Facebook, né, então é uma plataforma que acaba consumindo um volume de dados muito grande e também faz ali um tratamento que antes, né, antes da LGPD, a gente tinha ali uma zona nebulosa de para onde os nossos dados iriam, né? Para onde os dados que o Facebook coleta, ele iria, como eles utilizavam nossos dados, né? De que forma eles utilizavam. E agora, com a LGPD, a gente consegue ter uma tranquilidade maior de que esses caras têm a responsabilidade de ser transparente conosco, né? Como titulares. Então a gente tem, sim, no meio de pagamentos um volume grande de tratamentos, mas eu acho que tem mercados, tem nichos aí de mercado que acabam tendo um volume muito maior de tratamentos do que o nosso. E essas empresas, elas acabaram tendo um volume também de esforço muito maior na adequação, né? A gente acaba acompanhando aí as notícias de empresas que tiveram vazamento de dados, né? A gente teve recentemente, se não me engano, foi a Renner que teve um vazamento de dados. Então, a gente acaba acompanhando aí no dia a dia dos noticiários, né? Empresas que acabam tendo incidentes relevantes com relação ao vazamento de dados pessoais, né? Então, quanto maior o volume de dados pessoais, maior o esforço para adequação das empresas. Acho que a gente tem aí os nossos desafios com relação ao meio de pagamento, mas tem empresas no mercado e tem nichos de mercado que acabam tendo ainda um esforço ainda maior, né? Inclusive no nosso grupo, né? O banco, por ser um banco, tem um volume de tratamento de dados muito maior do que o nosso e também tem os desafios maiores lá para essa adequação. Exatamente, o Danilo, e também acho que vale a gente ressaltar aí, né, que nas atividades da PayGo, né, muitas vezes a gente, como prestadores, aí nós como prestador de serviços, né, a gente acaba falando das próprias transações, né, que são feitas aí no mercado de meios de pagamento. Geralmente os dados dessas transações eles já são bastante embaralhados, né, o que mitiga bastante o risco, né, a segurança dessas operações, elas são uma segurança bastante grande, né, então mitiga um pouco os riscos de vazamento nesse sentido, né, e acho que vale também a gente falar que quando a gente está falando em uma empresa, né, de implementação aí de dados pessoais, a gente precisa entender que internamente a gente trata os dados pessoais dos nossos colaboradores, que é super importante, e a gente também, dependendo do mercado que atuamos, nós tratamos os dados aí dos nossos clientes. Então acho que são as duas grandes frentes, né? Tem empresas muito grandes que, embora a sua atividade não trate dados pessoais, né, a sua atividade principal não trate, ela acaba tratando muito os dados pessoais dos colaboradores dela, né? Então, uma empresa também precisa se adequar. E algumas outras, como bancos, telecoms, precisam aí ficarem mais em ordem, né? Mais de acordo com relação aos seus clientes, né? Que acabam passando todos os dados para essas operações, né? Para esses serviços ocorrerem. Então, agora que veio a LGPD, né, a gente sabe que, de alguma forma, os ataques cibernéticos sempre existiram, mas talvez agora, por conta da lei, as empresas, de alguma maneira, estejam aí se precavendo mais, né, para mitigar o risco de vazamento de dados. Vocês acham que faz sentido isso? A LGPD, de fato, deu uma ampliada aí nesse tema, na questão das empresas se blindarem em relação à segurança? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Acho que a gente já teve algumas situações de empresas que tiveram ali o seu ambiente de tecnologia sequestrados, né? A
A gente teve algumas situações o ano passado, esse ano de novo a gente já teve uma situação dessa. Então, assim, ataque cibernético com relação a dados pessoais, com relação a qualquer dado, né, da empresa, eles já acontecem normalmente, né? Quando você tem uma lei que rege isso, as empresas os hackers fazerem esse tipo de situação, né, esse tipo de sequestro, vai acontecer com mais frequência, com certeza, né? Porque daí o cara entra, sequestra os seus dados e ele pede um valor para resgate, né, dos dados. Então isso tem sido comum, isso tem acontecido. Acho que as empresas sim precisam de alguma forma melhorar os seus ambientes de controle com relação a ataques cibernéticos cada dia mais, criar mecanismos para que isso não aconteça, né, ou para reduzir o risco, né, ao máximo que puder, porque de fato agora vai gerar um novo sistema de ataque, né? Essa questão de sequestro de dados já tem sido comum, já aconteceu algumas vezes, e acho que a tendência é aumentar isso, né? Os hackers vão acessar aí as plataformas e vão tentar entrar cada dia mais, entendo eu. Então, as empresas, de qualquer forma, precisam melhorar mesmo aí o seu ambiente de controles. Acho que um exemplo aí do que vem acontecendo, do que o Danilo falou, né, sobre essa questão de sequestro de dados, acho que, não sei se vocês já tiveram algum conhecido aí que passou por isso, mas tem acontecido muito sequestro de contas de Instagram, por exemplo, que as contas são hackeadas e só são devolvidas, né, contas às vezes relevantes, né, com um número relevante de seguidores, e muitas vezes os hackers vêm da Ásia, da Europa, e se você não fizer um pagamento em euro ou em dólar, esses caras simplesmente ou eles deletam e a sua conta acaba, ou você faz o pagamento para recuperar, senão você acaba não recuperando mais. Eu já tive alguns casos próximos até sobre isso, e tem acontecido com bastante frequência. Infelizmente. E nesses casos é até difícil para a pessoa, porque ela também pode pagar e não receber nada de volta, né? Pode ser que... Então, se acontecer, é meio que desiste, talvez. Exatamente. Ela está na mão do hacker, né? Vocês conseguem identificar nas empresas quais são as principais áreas afetadas pela LGPD? Por exemplo, seria a área de TI, responsável por atualizações constantes, sistêmicas, né, ou marketing, ou jurídico. Qual que é a opinião de vocês? Sempre vai ter uma área um pouco mais afetada, né? Que tecnologia acaba dando suporte para todas as áreas, né? Então vai acabar sendo mais afetada, né? Mas no final do dia afeta todas as áreas, né? Quando você olha para uma companhia, o RH faz tratamento de dados pessoais, contabilidade faz tratamento de dados pessoais, enfim, todas as áreas da companhia fazem tratamento de dados pessoais. É aquilo, não tem uma regra, a LGPD não limita só a banco de dados, né, tratamento. Então, se o cara coleta um dado, o cara de compras lá, ele coleta um dado pessoal de algum fornecedor, ele está fazendo tratamento de dados, mesmo que seja numa planilha Excel, mesmo que seja num papel que ele escreve e coloca dentro de uma gaveta, né? Então, é muito importante que toda empresa, toda companhia tenha noção, né, do que a LGPD pede, conheça ali o que a lei traz, quais são as regras específicas, por isso que é muito importante que a gente dê o treinamento para as pessoas, né, para as pessoas conhecerem mais sobre a lei, e para saberem elas mesmas identificarem esse tipo de tratamento, né? Elas conseguirem identificar que elas estão fazendo tratamento de dados pessoais. Isso acaba facilitando muito a adequação, porque acaba partindo das próprias áreas essa identificação, né? Não fica limitada só ao time que está fazendo a adequação à LGPD, que está tocando o projeto de adequação, mas acaba partindo das áreas esse levantamento dos dados, né, dos tratamentos que acontecem. Mas tem áreas que são mais afetadas, né? Tecnologia acaba dando suporte para todas as áreas, tecnologia que dá sustentação para os sistemas, tecnologia que mantém o banco de dados, faz backup, tudo isso. Então é muito importante que as áreas de tecnologia, as pessoas que estão envolvidas
na área de tecnologia estejam, sim, muito a par do que a LGPD traz, né, de regras, né, porque ela acaba dando suporte para toda a companhia. A tecnologia acaba agrupando a maior parte dos dados, mas todas as áreas vão ter que lidar com esse tipo de informação, né? Eu quero agora passar por um outro tema, outro assunto, sobre recomendações aí dos nossos devs, né? Recomendações para os nossos devs e também para o futuro da carreira deles, né? Para o desenvolvedor, que de alguma maneira também terá o seu trabalho afetado pela implementação da LGPD, quais seriam as dicas de vocês para esse profissional, né? De onde começar? Existe um ponto principal que vocês diriam ser primordial? Sim, o conhecimento com relação aos dados pessoais que eles fazem o tratamento. Não só isso, né? Primeiro, né, um passo atrás é conhecer o que a LGPD pede, né? Como a LGPD afeta o trabalho dele, como a LGPD afeta o dia a dia dele. Então é muito importante que ele entenda conceitos básicos sobre a LGPD, entenda quais são os principais aspectos da LGPD, para ele conseguir fazer, daí no segundo momento, a identificação de quais dados pessoais ele trata, se ele é um agente de tratamento de dados, né? Se de repente no contrato que ele firmou com a Paygo ou qualquer outra empresa, ele é um agente também de tratamento de dados, né? Ele precisa saber disso porque ele precisa estar atento a quais regras ele tem que se adequar. Então, no primeiro momento, ter um conhecimento básico sobre a LGPD, isso é primordial, senão ele não vai conseguir entender absolutamente nada sobre tratamento de dados, né, sobre privacidade, sobre nada. Tendo esse conhecimento, fazer um entendimento, um diagnóstico ali do que a LGPD afeta no dia a dia dele, né? Do que a LGPD afeta no serviço que ele está prestando para as companhias, né? O que ele vai precisar se adequar, né? Como uma pessoa física ou pessoa jurídica que seja um agente de tratamento de dados, né? Então, ter esse diagnóstico sobre a lei e esse diagnóstico também, no segundo momento, sobre o ambiente que ele está inserido e o quanto a lei acaba impactando no dia a dia dele. É super importante que ele tenha essa visualização aí que o Danilo falou de uma forma macro, né, para entender exatamente no que pode impactar, né, e se ele realmente está fazendo tratamento de dados pessoais, né. Acho que é super importante que ele consiga ter esses conceitos básicos de LGPD para poder analisar a atividade dele de uma forma mais macro e poder buscar aí o auxílio necessário se ele precisar de uma ajuda jurídica, de uma ajuda mais de tecnologia ou qualquer outra área que possa ajudá-lo, mas é super importante ter isso aí de uma forma geral, de uma forma macro. Até para ele fazer a discussão do contrato, de repente, né? Ele vai precisar ter aí um suporte jurídico ou pelo menos entender o que traz a LGPD para ele conseguir discutir o que impacta e o que não impacta ele, né? O que deveria estar no contrato, o que não deveria estar no contrato, né? Com base naquilo que impacta. As áreas vão ter que se conversar, né? Sem dúvida. Bom, e aproveitando que a gente está falando aí de devs ainda, né, e dicas, né, recomendações, no caso de vazamento de dados, que a gente até comentou já durante esse podcast, a gente sabe que é um risco compartilhado aí sempre entre a companhia e também aquele dev, né, os devs que trabalham lá e tudo mais, mas de alguma maneira a gente pode dizer que a responsabilidade aí é maior de alguém, talvez do dev, quem que seria culpado assim, numa situação de vazamento de dados? Só introduzindo, acho que aí a gente precisa avaliar por dois aspectos, né? Tem que entender se esse desenvolvedor ele está sendo aí o operador ou se ele está sendo o controlador do dado. A gente tem essas duas figuras aí, né? O controlador é quem de fato decide o que tratamento de dado, que tratamento que vai ocorrer para aquele dado, né? O operador ele vai agir por ordem do controlador, né? Então existe aí obviamente, né, a responsabilidade do operador em alguns casos é menor que a do controlador, mas de qualquer forma, né, ambos acabam respondendo no caso de um vazamento subsidiariamente, né? Então por isso que é super importante nas relações aí entre desenvolvedor e empresa, né, que
que essas obrigações aí das partes elas estejam muito bem definidas aí nos contratos, né, para a gente poder avaliar aí como proceder, né, porque uma empresa como controladora do dado, ela pode sofrer uma sanção, mas ela pode ter em contrato aí que ela pode pedir isso de volta para o operador se foi uma falha do operador, entendeu? Então a gente precisa avaliar muito bem essas duas questões aí entre operador e controlador. É uma questão compartilhada, a responsabilidade é compartilhada. Todos os agentes de tratamento de dados, eles precisam estar adequados ao LGPD, esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala de agente de tratamento de dados, a gente tem aí a figura do controlador e do operador, que o Romulo falou, só exemplificando, né? O controlador é aquele cara que toma a decisão, ele tem o poder de tomada de decisão com relação ao dado, ao tratamento daquele dado. E esse cara também é responsável por fazer as comunicações em caso de incidente para a NPD e para os titulares. Então ele é o responsável por fazer a comunicação em caso de incidente para o órgão regulador e para os titulares que foram afetados, né? Tem algumas regras para fazer essa comunicação. E ele também é responsável por dar acesso ao titular dos dados aos direitos, né? Os direitos. Então, o operador, no caso, ele é um agente de tratamento onde ele vai fazer o tratamento dos dados com base nas instruções que o controlador vai dar. Então, ele tem sim que estar adequado ao LGPD, ele precisa sim ter seguir todas as regras, mas no caso de um incidente, ele precisa comunicar o controlador. E o controlador vai fazer todas as outras comunicações, né? Então, se tiver um incidente dentro do ambiente desse operador, ele precisa identificar quem é o controlador desse dado, fazer a comunicação para esse controlador que houve esse incidente, né? E aí tem também uma regra, e aí o controlador ele vai fazer as comunicações que a lei pede. Então, assim, é uma responsabilidade de toda a cadeia de tratamento de dados. Todos os agentes de tratamento de dados ele têm responsabilidade por esse tratamento, só que tem alguns papéis adicionais para o controlador. Sim, todo mundo tendo suas responsabilidades pré-definidas ali, né? Quando acontecer alguma coisa, cada um faz o que está de acordo com a sua alçada. Perfeito. A gente sabe que na União Europeia essa lei já existe. Aliás, a LGPD brasileira foi inspirada na GDPR europeia. Só que lá dá uma impressão de que tem mais punições, elas são mais severas, a lei é mais detalhada. Vocês concordam com isso? Vocês acham que futuramente a gente pode caminhar para o mesmo nível de lei? O que vocês têm sentido nesse pouco tempo da lei sancionada aqui no Brasil? Acho que como regulamento europeu, né, o GDPR ele entrou em vigor aí um pouco antes, né, como você mencionou, ele é basicamente não chega a ser uma cópia, né, mas ele é muito inspirado aí no regulamento europeu, né. Então eu acho que é super importante a gente entender que eles estão com um tempo aí de lei em vigor um pouco maior do que a gente, né? Então eu acho que eles já passaram por essas etapas aí que a gente está passando ainda, de ainda não punir muito as empresas, de dar um pouco a chance das empresas realmente se adequarem, e aí sim eu acho que daqui num futuro próximo, né, aí sim as empresas que realmente não estiverem se adequando, aí as punições vão começar a vir, e eu acho que vai ter penalizações aí mais severas, né? Acho que por enquanto tem sido dada a chance das empresas, né, se adequarem, como é um assunto complexo, né? Acho que demanda realmente um tempo aí para que tudo esteja conforme determinado aí pela nova legislação. E acredito que no futuro próximo a gente já esteja próximo aí do que é aplicado hoje na Europa. Eu acho que assim, é uma questão de maturidade, né? Eles já passaram aquela zona de arrebentação, né? De implementar a cultura, de criar essa maturidade dentro do continente, né? Com relação à privacidade de dados. Então agora eles já estão num nível de maturidade muito maior, né? A gente está engatinhando ainda. A ideia é que, e obrigatoriamente a gente precisa criar essa maturidade também porque senão a gente não vai conseguir receber dados de fora, né? Uma das questões para fazer o compartilhamento de dados internacional é que a lei, pelo menos a LGPD e a GDPR, eles precisam ter uma regra de que eles precisam
eles só podem, né, só é permitido fazer compartilhamento de dados para países que tenham uma lei de privacidade que seja pelo menos compatível, exatamente. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente não tinha essa lei antes, né? Então, isso acabou gerando uma pressão para que essa lei fosse implementada. Então, hoje a gente já tem essa lei, mas se a gente não caminhar para uma maturidade, se a gente não caminhar para que as empresas sejam responsabilizadas, se a gente não caminhar para um ambiente de maturidade, de cultura de tratamento de dados, né, cultura de privacidade, a gente vai continuar tendo o mesmo problema, né, porque os incidentes vão falar por si só. A gente vai ter compartilhamento de dados, as empresas vão compartilhar dados conosco, né, dados internacionais, mas no final do dia, se a gente continuar com essa maturidade baixa que a gente tem hoje, né, e não caminhar para uma melhoria no ambiente de tratamento de dados, a gente vai ter problema com esse compartilhamento, né, com receber dados de fora. E isso não é legal até para a reputação do país. Então, é importante e essencial que a gente caminhe para essa maturidade, mas isso leva tempo, né? Então, a gente está ainda passando aquela zona de arrebentação, ainda vai demorar um tempo para a gente atingir a maturidade que existe na Europa, em alguns estados americanos, né? Com relação a tratamento de dados pessoais, né, com relação a regras específicas para tratamento de dados pessoais. Como exemplo, acho que seria legal até falar dessa educação que vem sendo implementada aqui no Brasil, né? Antes ninguém sabia o que era dado pessoal ou de quem eram os dados pessoais, né? Hoje a gente está vendo uma série de comerciais aí, até alguns cômicos, né? Que a gente acaba simplesmente dando nossos dados para qualquer pessoa que pede, para qualquer... antes aí tinha muito em farmácias, em estabelecimentos que acabavam vinculando, esse aqui é um desconto, mas você precisa me passar seu CPF. Então, virou até de uma forma cômica aí de educar as pessoas para que elas tratem com carinho, digamos assim, os seus dados pessoais, né, que são super importantes, são dela e são dessas pessoas, né, esses dados, e as pessoas precisam ter aí essa cultura aí um pouco mais, opa, peraí, você quer meu dado aí, mas para quê? Por quê? O que você vai fazer? Então, acho que a gente está começando, engatinhando aí para chegar nesse nível de maturidade aí que hoje a gente já vê na Europa. Isso é muito importante, como falou, matou a charada, cara. Acho que não só a maturidade das empresas, né, mas a maturidade da população com relação ao tratamento de dados. Qualquer dado pessoal hoje é compartilhado sem o menor problema. As pessoas compartilham os dados como se não houvesse amanhã, né? Então, baixa um aplicativo novo. O aplicativo pede acesso até a rolo de câmera. A galera dá tranquilamente, sem ter nenhuma avaliação crítica daquilo, né? Então, a LGPD também, existe essa necessidade que as pessoas criem essa maturidade com relação ao compartilhamento dos dados pessoais, né? Então, acho que o caminho é esse. Vocês acham que ainda existe ingenuidade dos brasileiros em relação a isso, de não acreditar que compartilhar os dados possa ser algo perigoso ou não? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta disso. A gente está numa zona de perigo diária, né? As pessoas elas compartilham dados. Não à toa, a gente tem uma série de fraudes que acontecem por conta de compartilhamento indevido de dados. Então, assim, as pessoas compartilham os dados de maneira indevida diariamente aqui no Brasil. Clonagem de WhatsApp, um monte de coisa, né? As pessoas vão aí, de onde vêm, né, esses dados? São dados vazados que estão aí nesse meio aí legalmente, e porque as pessoas muitas vezes não se preocupam realmente com os dados delas. Sendo muito sincero, eu criei essa maturidade depois que eu comecei a ter contato com a LGPD. Antes eu não tinha essa visão também, esse senso crítico. Você até falando, pessoas que baixam um aplicativo e liberam acesso. Cara, eu sou mestre em fazer isso, então agora sim também eu vou prestar mais atenção e tudo mais, mas eu acho que porque a gente tem acesso à informação, né? E quem não tem, infelizmente, né? Que são nossos pais em casa, assim, minha mãe, por exemplo, imagina. E os aplicativos, se você, assim, o aplicativo ele não pode solicitar um dado, então assim, o que é importante é que as pessoas fiquem atentas, né? Todo dado que uma empresa trata,
Ele precisa ter uma finalidade específica e uma base legal. Se ele não tiver uma finalidade, ele não pode coletar, que é o princípio da minimização da coleta, né? Então, assim, se eu baixei um aplicativo, cara, o aplicativo iFood para pedir comida, por que esse cara tá querendo acesso ao meu rolo de câmera? O que isso vai agregar ali pro serviço dele, entende? Pô, ele precisa também da localização, ele precisa de algumas outras informações, mas ele precisa ter acesso ao meu rolo de câmera. Então, se pedir, é porque ele não está adequado ao LGPD, ao princípio de minimização da coleta. Isso é muito importante que as pessoas fiquem atentas, né? Se alguém está pedindo um dado para você, que, cara, essa pessoa vai utilizar esse dado para quê? Né? Com base na finalidade daquele ali, do que essa pessoa, de qual serviço essa pessoa ela presta, né? Se a pessoa está pedindo um dado muito que não tem nada a ver com o que ela faz, cara, desconfia, ela não está adequada ao LGPD, porque é um dado que ela, para a finalidade específica do que ela faz, né, do serviço que ela presta, é um dado que não vai agregar absolutamente nada para ela. Então, por que ela está pedindo? Ela não está cumprindo o princípio da minimização da coleta. Então, isso é muito importante que as pessoas estejam muito atentas no momento de compartilhar o dado, né? Mas muitas empresas associam a coleta daquele dado sensível à condição de você poder baixar ou não o aplicativo. Então, se você não concordar em ceder aquele dado específico, você não consegue baixar o aplicativo ou usar uma determinada ferramenta, enfim. Então, você se sente numa sinuca de bico, né? Isso não é permitido. Isso não é permitido. Né? Assim, se a empresa ela não tá adequada ao LGPD, tá? Porque ela não está coletando dados de acordo com a minimização da coleta. Ela está coletando dados que de fato ela não vai utilizar para nada, ou ela vai utilizar para uma finalidade que não seja aquela específica, que esteja alinhado, né, com o serviço que ela presta. E é melhor a gente não pagar para ver, né, o que ela vai fazer. Nesse caso, ele sai fora. Galera, o papo tá excelente, não dá vontade de parar de conversar com vocês, mas a gente está chegando aqui nas considerações finais. Eu queria pedir para que vocês façam as considerações finais de vocês sobre esse tema e deem dicas para quem está ouvindo o nosso podcast, nosso PayCast, sobre itens, séries, livros, eventos, podem ser eventos sobre o tema ou não, que vocês queiram deixar como dica para quem está ouvindo a gente. Vamos lá, quem quer começar? Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, acho que o papo foi muito bom, esclarecedor aí, espero que tenha ajudado vocês aí que estão nos ouvindo a ter um pouco mais de conhecimento sobre a LGPD. Eu acho que é super importante que a gente tenha consciência do que é a LGPD e dos nossos dados pessoais, que a gente dê valor aos nossos dados pessoais, que a gente trate eles com carinho, e acho que a educação é o segredo de tudo, né? A gente tendo uma população educada no sentido de entender sobre os seus direitos e sobre os seus dados, né? A gente vai ter uma população aí muito mais protegida, né? Uma população muito mais beneficiada das proteções que elas têm aí com relação aos dados pessoais. Eu acho que uma dica de televisão até que é bem interessante, né? Acho que um documentário aí que muita gente já viu, que tem no Netflix, é o Privacidade Hackeada, né? Que a gente que na verdade conta, né, a historinha aí da questão das eleições americanas, né, do vazamento do Facebook. Eu acho que é um documentário muito bom aí pra gente ter uma ideia do que é todo esse mundo aí de dados que muitas vezes a gente não tem nem noção do que está acontecendo. É bem bacana esse documentário, eu acho que vale assistir no Netflix. Perfeito, maravilha. E o Danilo quer complementar? Claro. Esse documentário é muito bom mesmo. Fica a dica aí para vocês. Bom, esse papo foi muito legal. Acho que é muito importante a gente falar cada vez mais sobre o LGPD. Como eu, cara, falei umas 20 vezes, acho, na nossa discussão aqui, isso afeta todo mundo, cara. Então,
É muito importante que as pessoas tenham um senso crítico, entendam que a lei, os principais aspectos da lei. A lei ela é muito extensa, né? Mas tem algumas coisas da lei que não são aplicáveis, né? Então, para determinadas pessoas, determinados nichos de mercado, né? Então é muito importante que você entenda ali, pelo menos, os principais aspectos que afetam você, ou afetam o seu dia a dia. E também ter senso crítico no momento de fazer um compartilhamento dos dados, de algum dado, né? Bom, uma pessoa vem pedir um dado seu, é muito importante que você entenda no detalhe por quê, qual que é a finalidade, por que essa pessoa está pedindo, e se, cara, gaguejou, não compartilhe o dado de forma nenhuma, né? Então, é muito importante esse senso crítico, que as pessoas tenham esse senso crítico sempre no momento de compartilhar o dado e até no momento de coletar um dado, né? Esse dado, de fato, eu vou utilizar ele de alguma forma? Qual que é a minha finalidade para esse dado, né? Qual que é a finalidade da coleta desse dado? O que eu vou fazer com ele? Eu estou sendo 100% transparente com a pessoa que eu estou coletando esse dado? E isso é não só para as empresas grandes, né? Para a pessoa física, para aquela cabeleireira que tá ali, tem ali uma base de clientes onde ela coleta os dados para acessar essas pessoas, ela precisa também ter esse senso crítico. Ela também precisa saber que ela não pode compartilhar esse dado com ninguém, né? Ela não pode vender esse dado para ninguém. A lei ela é muito específica com relação a isso. Então, é muito importante que as pessoas criem esse senso crítico, criem essa maturidade e cobrem das empresas, né? Cobrem das empresas essa transparência. As empresas são obrigadas a ser 100% transparente com relação ao tratamento dos dados. Então, se as pessoas atingirem essa maturidade, esse senso crítico, eu acho que ela é o caminho para que elas comecem a cobrar as empresas de uma forma mais pesada, para que esse tratamento seja feito da melhor forma possível e da forma mais transparente possível, né? Então, é muito importante que as pessoas criem essa maturidade, criem esse entendimento e que a gente fale cada vez mais sobre a LGPD. Maravilha. Danilo, muito obrigado. Rômulo, muito obrigado. Cadu, valeu pela parceria de sempre. Galera, tá chegando ao fim o nosso PayCast, um oferecimento de PayGo Integra. O site você conhece já, é o dev.paygo.com.br. Lá tem artigos, podcasts e vagas. O e-mail é dev@paygo.com.br. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, pessoal. Valeu, gente.